Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje vamos estudar a nossa lição de número 7. Estamos aqui representando a nossa escola dominical da sede setorial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. Nós somos do Ministério no Ipiranga, ministério esse presidido pelo pastor Alcides Fávaro, e nós estamos sob a supervisão do pastor André Felipe. Hoje vamos estudar a lição de número 7 do segundo trimestre de 2020. A nossa lição é da revista de adultos, publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. As lições que nós vamos estudar são lições escritas e comentadas pelo pastor Douglas Batista. Vamos então entrar na nossa lição. A lição ela tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Bem, antes de eu apresentar a lição, caso seja possível, tenha em mãos a sua revista impressa ou tenha ela em PDF, faça suas anotações em um local que seja possível guardá-las e posteriormente reveja essas anotações que você fez, tudo bem? Caso não seja possível você acompanhar a leitura pela revista, não se preocupe, porque eu vou fazer a leitura na minha revista e também farei a leitura das referências bíblicas. Então, essa aula ela terá duração de 40 a 50 minutos. Se for possível, nos acompanhe até o final e assim nós ficaremos agradecidos. Então, a lição de número 7, ela tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu vou ler o texto áureo e a verdade prática. O nosso texto áureo diz, porque ele, se referindo a Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Eu vou fazer a leitura que diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambas temos acesso, ou melhor, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos entrar então na nossa introdução da nossa lição de número 7. Na introdução diz, se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Paulo explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Diz, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, essa é a introdução da nossa lição. Bem, vamos para o nosso primeiro item, que diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Essa inimizade entre os homens de que nós vamos falar nessa lição está relacionada ao afastamento, ao não entendimento entre o povo judeu com todas as demais nações. Porque nós sabemos pela Bíblia e pelo que nós estudamos em lições anteriores
que o povo judeu faz parte da descendência de Abraão, e para eles ser povo de Deus teria que ser algo muito fechado naquele tempo, onde outros povos não tinham a mesma liberdade de se relacionar com Deus da forma como os judeus se relacionavam. Isso na concepção dele. Mas nós veremos no decorrer dessa lição que isso não era do interesse de Deus, isso não era da vontade de Deus. Deus, ele queria desfazer essa inimizade do seu povo, até então o povo judeu, desfazer essa inimizade e que existisse bom relacionamento com o povo judeu entre todos os povos da terra. E nós veremos essas questões no decorrer desta lição. O nosso primeiro tópico, como eu disse, o nosso primeiro tópico diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Quando a gente lê Efésios capítulo 2, no versículo 14, a palavra de Deus nos diz que Ele é a nossa paz, falando sobre Jesus Cristo, dizendo que Ele é a nossa paz e de ambos os povos fez um. Então, aqui é o que diz no capítulo 2, no versículo 14 de Efésios, referindo-se que a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, ele entregou a sua vida para poder fazer um único povo, povo judeu, juntamente com os demais povos, criando então um único povo para com Deus. E nós veremos no decorrer dessa lição que esse único povo, essa outra humanidade criada, ou uma outra nação criada, é justamente a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. O nosso primeiro item diz sobre a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Bem, muito mais que algo que nós podemos fazer uma comparação, quando o apóstolo Paulo fala sobre a parede da separação entre os homens, ele não está falando isso não apenas no sentido figurado, mas ele fala isso também no sentido literal, porque no espaço do templo, vamos dizer, dentro da área do templo, ou melhor, dentro dos muros do templo de Jerusalém, existia um muro, existia um pátio que os gentios podiam entrar ali no pátio, dentro da área do templo, vamos dizer, por dentro do muro do templo, mas existia um outro muro que o povo gentil, quem não era judeu, não podia avançar. Não podia avançar. Então existia um muro de 1,4 m, quase 1,5 m, que impedia, que tinham placas de proibições de avanço das pessoas que não faziam parte da nação judia. Então, realmente, no sentido literal, existia esse muro, essa parede de separação dentro, próximo ao templo, dentro do terreno, vamos dizer assim, que era do templo, ok? Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Na verdade, esse aqui é um fato, é uma história que está narrada no capítulo 21 de Atos e, na verdade, se desdobra em toda a história, em uma outra história do apóstolo Paulo, a partir
do capítulo 21 de Atos, porque nós vemos aqui que o extremismo judaico, quanto ao aspecto de pessoas estrangeiras não fazendo parte do povo judeu, eles não podiam realmente ultrapassar um muro. E Paulo esteve então em Jerusalém com uns dos seus companheiros de missão, que nesse caso aqui era Trófimo. Ele chegou a Jerusalém e acusaram, não que isso realmente aconteceu, quando a gente lê as escrituras a partir de Atos capítulo 21, não que realmente Paulo tenha permitido que Trófimo ultrapassasse as delimitações onde estavam permitidas que o povo gentil ou os não-judeus ficassem no pátio do templo. Mas Paulo foi acusado de que tinha ultrapassado, e isso para eles era uma profanação do templo, e a partir dali começa uma nova história na vida de Paulo, onde Paulo é preso, e de todo o decorrer da história, numa parte ele apela para se apresentar perante César, e é aquela história que ele vai até Roma e passa os seus dias lá em Roma até o final da sua vida. Então, se a gente for observar do capítulo 21 de Atos até o capítulo 28, toda a história se decorre a partir desse incidente, né, de que Paulo, isso foi uma falsa acusação, de que Paulo permitiu que Trófimo, sendo grego, adentrasse ou ultrapassasse o muro, que era chamado de Muro dos Gentios, e que ele tivesse acusado de que foi avançado. Então, a partir daí começa uma outra história, uma história de perseguição. Ok? Vamos dar continuidade. No nosso item 2 vai falar sobre a derrubada da parede. Veja bem, ainda em Efésios capítulo 2, versículo 14, como nós já lemos antes, nós vamos ver aqui o seguinte, aqui na Bíblia, que nós vimos que ele é a nossa paz. Na continuidade do versículo diz, derrubando a parede de separação que estava no meio. Veja bem, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz, Cristo, a divisória foi rompida. Por intermédio de Cristo, essa divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, como a gente lê na própria palavra de Deus. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, após Jesus Cristo ter derrubado essa parede da separação, tanto no sentido literal, que nós vamos ver a derrubada dessa parede da separação, dentro ali do átrio, no pátio do templo, nós vamos ver isso por volta do ano 70, onde no governo de Vespasiano, o general Tito, ele entra em Jerusalém e destrói o templo, destrói tudo, e ficando hoje o que a gente conhece até os dias de hoje apenas como o Muro das Lamentações. Então, nesse incidente, o Muro dos Gentios, que fazia essa parede, que fazia essa separação, ele também foi derrubado. Vamos para o nosso terceiro item, que fala o conceito da lei dos mandamentos. Bem, nós vamos ver aqui o seguinte. Deixe-me falar, depois a gente entra na leitura. Quando nós falamos da lei mosaica, nós costumamos dizer que a lei, ela tem uma visão, nós temos uma visão tripartida dessa lei. Como tripartida? É uma lei que é composta de 3 partes. Veja bem, tem uma parte da lei que é a parte civil. A parte civil da lei. Uma segunda parte da lei é a parte moral. E a terceira parte da lei é a parte cerimonial. E nós vamos detalhar isso aqui nessa aula. Então, é justamente
nesse tópico que nós vamos detalhar essas três partes da lei. Bem, então são três esferas da mesma lei, é uma lei só, não são três leis, é uma mesma esfera da mesma lei. A lei civil dizia respeito a israelitas como cidadão. Então, a parte civil da lei dizia aos israelitas como cidadão. Vamos ver a parte moral e a parte cerimonial. A parte moral permanece em vigor como padrão de conduta. A parte moral está relacionada justamente ao padrão de conduta de todo israelita. Na parte cerimonial, é na parte cerimonial que nós vamos encontrar aspectos como os aspectos da religião, os aspectos dos ritos, vamos ver a liturgia, tudo que se acontecia num culto judaico. Então, é justamente na parte cerimonial da lei que a gente encontra a circuncisão, é na parte cerimonial da lei judaica que nós vamos encontrar os sacrifícios, é na parte cerimonial que vai falar sobre comidas, né? Sobre comida e bebida, e eu ainda posso concluir aqui falando sobre justamente os dias de festas. Então, tudo isso aqui estavam relacionados à parte cerimonial da lei. Então, a lei mosaica, na sua visão tripartida, ela tem a parte, uma das partes, uma é a lei civil, a outra parte é a parte moral e a outra parte é a parte cerimonial. Veja bem, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Não como meio de salvação, porque a Bíblia, no próprio livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça sois salvos. E não, a salvação não vem pelas obras. Vamos dar continuidade. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus. Então, esses eventos, essas realizações cerimoniais é que identificavam a posição do povo judeu diante de Deus. E por outro lado, isso também demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Como as demais nações, como os demais povos não tinham as mesmas práticas quanto aos cultos aos israelitas, é claro, e só eles tinham essas práticas porque somente eles adoravam a Deus, ao mesmo tempo que isso demonstrava o posicionamento, a posição do povo de Israel diante de Deus, ao mesmo tempo isso demonstrava a hostilidade deles para com os povos, porque somente eles adoravam ao Deus verdadeiro. Então eles se mantinham hostis, se mantinham indiferentes, se mantinham isolados, não queriam o menor tipo de amizade e aproximação com os demais povos, é o que nós vimos na Bíblia. A gente lendo aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando agora os irmãos de Colossos, dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Porque ele estava dirigindo essas informações, esses ensinamentos, o apóstolo Paulo estava dirigindo isso aos irmãos colossenses, da cidade de Colosso. E porque essas práticas eram práticas da religião judaica. Só que dentro do evangelho, essas práticas aqui, elas foram, como é que eu posso dizer? Elas foram revogadas, elas foram desconsideradas. Então, Paulo dizia: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festas. Mas era
prática do povo judeu manter então esse isolamento e julgar as outras nações, porque no entendimento deles, só eles tinham Deus, só eles tinham contato com Deus e eles, apenas eles eram merecedores então desse tipo de relacionamento, desse tipo de amizade com Deus. Vamos falar aqui sobre a revogação da lei. O nosso quarto item vai falar sobre a revogação da lei. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Então aqui nós vimos que, apesar de existirem esses sacrifícios, apesar de existirem os rituais próprios da lei judaica, nós já vimos que existia uma barreira que dividia judeu e demais povos. Mas nós vimos que Jesus Cristo entregou o seu corpo para ser crucificado. Com isso, ele cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Vamos ver isso em Hebreus, no capítulo 7, versículo 27. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. A palavra de Deus diz que, porque nos convinha, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, se falando do nosso Senhor Jesus Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então nós vimos aqui que Cristo ofereceu a si mesmo. Jesus Cristo, como um sumo sacerdote, santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, ele se tornou então o nosso sumo sacerdote, entregando-se uma vez, oferecendo-se a si mesmo, para que cumprisse tudo aquilo que estava previsto na lei e encerrasse ali então as ordenanças do nosso Senhor, pelo sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Por quê? O que nós vimos? A inimizade foi desfeita. O que mais causava desavenças, o que causava hostilidade, o que causava uma certa sensação de preferencialismo ao povo judeu, achando que Deus tinha preferência por eles, não estava relacionado à parte civil da lei, não estava relacionado à parte moral da lei, como um padrão de conduta. Mas o que causava as maiores hostilidades era justamente na parte cerimonial, onde estavam as ordenanças quanto aos sacrifícios, quanto à circuncisão, quanto à alimentação, quanto aos dias de festas. E o que nós estamos vendo aqui? Que a revogação é da parte da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentio. Foi justamente essa parte que criava então a tal separação, porque na concepção do povo judeu, Deus era exclusivo, vamos dizer, exclusividade deles, era exclusivo para eles. E nós vamos ver mais à frente que realmente não era dessa forma. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, a Bíblia nos diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 2. Vamos ver. A palavra vai dizer assim:
Primeiro, aqui na nossa leitura diz: o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O versículo 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou. O que nós estamos vendo aqui? Que o posicionamento do povo judeu quanto essa suposta preferência de Deus apenas por ele era um equívoco. Mas a palavra de Deus nos orienta o quê? Para sermos imitadores como filhos amados. O que Deus espera é o seguinte: se Deus amava o povo judeu como Deus amava, a palavra de Deus também nos ensina que como filhos amados, isso servia para ele e isso serve hoje para ele e serve para nós hoje que fazemos parte da igreja. A palavra de Deus diz: como filhos amados, nós também devemos andar em amor. É justamente o contrário que se acontecia naqueles dias e nós temos que tomar cuidado para que nós não estejamos também vivendo ao contrário do que a palavra de Deus nos orienta. Nós vamos falar agora sobre Cristo. Falar que pela paz, Cristo fez um novo homem. E nós vamos entender aqui o conceito bíblico de paz. O que é realmente paz? O que é realmente paz? Então veja bem, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. A partir do momento que Cristo trouxe a paz entre judeu e demais povos, nós estamos vendo aqui que Cristo fez uma nova humanidade. Ou seja, a partir da vinda de Jesus Cristo, a partir do momento em que ele se entregou na cruz e dando a sua vida nesse caso, o que acontece? Ele trouxe paz e a partir daqui ele então criou uma nova humanidade. E essa nova humanidade, uma nova nação na verdade, um novo povo. Mas antes da gente falar desse povo, vamos entrar aqui nos itens desse tópico. Primeiro, o conceito bíblico de paz. Nós vamos apresentar um conceito bíblico que também nós vimos no nossos dias. Por exemplo, de forma geral, paz é a descrição do quê? Boas relações, fim de um conflito, estado de tranquilidade, uma qualidade espiritual. O que acontece? Então, é a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: havendo feito por ele, havendo feito por Jesus, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Bem, o que nós vamos enxergar aqui? Nós vamos enxergar e vamos falar no nosso próprio item sobre a paz conferida por meio de Cristo. Tópico 2 diz, ou melhor, item 2 diz: Cristo é o motivo da nossa paz. A nossa leitura vai dizer: Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Essa parte aqui ela é muito importante, porque vejamos o seguinte: Cristo, ele não é apenas o autor. Ele não é apenas o autor da paz. Jesus Cristo, ele é a própria paz. Própria paz. Isso aqui é muito importante, muito importante nós sabermos isso, que Cristo, ele não é apenas o autor da paz. Cristo, ele é a própria paz. O que isso aqui quer dizer?
que quando a pessoa ela recebe a Jesus Cristo, essa pessoa ela apenas não recebe uma paz comum. Na verdade, quando a gente vê aqui que Cristo é a nossa própria paz, ou que Cristo é a própria paz, a pessoa, ao receber a Jesus Cristo, essa pessoa ela recebe uma paz que a Bíblia chama de paz que excede a todo entendimento. É uma paz inexplicável. Não dá para racionalmente nós explicarmos essa paz. Por quê? Como Jesus Cristo é a própria paz, como a pessoa, no momento que recebe a Jesus Cristo, ela recebe a própria paz, o que passa a acontecer na vida da pessoa? A pessoa, ela passa a ter paz. É por isso que isso chama-se que é a paz que excede a todo entendimento, porque a pessoa, ela passa a ter paz independente da circunstância. Vê se dá para racionalmente a gente compreender isso. Ou seja, independente das circunstâncias, independente de tudo que acontece à nossa volta, a pessoa que recebe a Jesus Cristo, ela vai estar em paz. Ela vê, ela é afrontada, ela é caluniada, mas ela se mantém em paz. Ela vê as situações adversas ao seu lado, mas ela continua em paz. Ela vê o mundo se desabando em calamidades. Ela vê as nações avançando umas contra as outras, mas interiormente essa pessoa ela continua em paz. Por quê? Essa pessoa ela tem a própria paz. A pessoa ela tem o próprio Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo na sua vida. Então as circunstâncias externas não abalam essa pessoa. Então é por isso que a gente está vendo aqui, ó, que Jesus Cristo, ele é a nossa paz. Cristo não é apenas o autor, como eu disse, mas isso implica o conceito de comunhão espiritual. Ele mesmo é a nossa paz. A Bíblia diz em João capítulo 14, no versículo 27, o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Veja bem, como é que nós recebemos a paz externa? Quando nós não temos problemas na nossa saúde, quando nós não temos dificuldades nos nossos trabalhos, quando financeiramente estamos em situações que realmente nos oferecem muito conforto e assim por diante. Então esses são os conceitos de paz que o mundo nos dá. Mas a paz que Jesus Cristo dá é totalmente diferente. Ela independe de toda e qualquer circunstância. O crente que ele tem o Espírito Santo na sua vida, que ele recebeu a Jesus Cristo, verdadeiramente, constantemente, ele se sente em paz. Então, fica uma reflexão: se eu tenho uma vida perturbada, se eu tenho uma vida inquieta, se tudo à minha volta me incomoda, será que eu não estou precisando da ação do Espírito Santo dentro da minha vida, realmente para poder me fazer sentir a paz que é dada por Jesus Cristo? Vamos adiante. Podemos ver aqui, para finalizar, que desse modo essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentio. Agora há um único povo em Jesus Cristo. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz: porque ele é a nossa paz. A pessoa tem Jesus Cristo, logo ela tem paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Antes existia uma inimizade entre gentio, entre judeu e demais povos, como nós dissemos na aula anterior, que é conhecido como povos gentios, mas nós vemos que Jesus Cristo, tanto de judeu quanto dos gentios,
ele fez um povo, e esse povo é justamente a igreja, derrubando a parede de separação que estava no meio. Vamos ver aqui, no nosso terceiro item vai falar que a nova humanidade formada pela paz. Cristo nos uniu, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Como eu disse, a humanidade, uma nova nação, surge uma nova humanidade, que é justamente a igreja. Nele, em Jesus Cristo, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e classe social desapareceram. Vejam bem, irmãos, aqui é muito bom a gente refletir, porque veja bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que em Cristo as desigualdades foram eliminadas. Ou seja, se o povo judeu recebeu a Cristo e outro povo também recebeu a Cristo, não deve existir desigualdade entre judeu e entre o povo, entre esse outro povo. Se o judeu recebeu a Cristo e outros povos também receberam a Cristo, quem recebeu a Cristo não deve viver fazendo acepção de pessoas. E seja lá que aspecto for, ou de aspecto quanto à sua origem, à sua etnia, ou quanto à sua classe social, tudo isso deve desaparecer. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 7, ou melhor, em Gálatas capítulo 3, versículo 27 no versículo 28, diz o seguinte: porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Ou seja, se todos nós estamos revestidos de Cristo, se realmente temos Cristo, o que vai dizer o versículo 28? Nisso não há judeu nem grego. Ou seja, nem você é judeu, nem você é grego, nem você é americano, nem você é asiático. Em Cristo nós somos um só. Nós somos um só povo. Nisso não há judeu nem grego, não há nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, diante de Deus, não existe essa diferença quanto ao ser. Não, eu diante de Cristo, eu não sou melhor por ser homem, melhor do que a minha irmã, que é uma mulher. Diante de Cristo não existe o melhor ou pior. Diante de Cristo não existe a pessoa melhor porque ela é uma empresária, ela é uma empregadora e ser melhor em relação ao empregado. Diante de Cristo não existe essa diferença. Muito menos, como nós também estamos vendo aqui, relacionada à própria nacionalidade. Perfeitamente. Isso jamais, pela palavra de Deus, Deus vai achar que um brasileiro, seja lá em que aspecto for, ele é melhor do que qualquer cidadão de qualquer outro país. Dentro da igreja, como um corpo de Cristo, não deve existir essas diferenças. Nós agora somos um povo só em Cristo. O nosso último tópico vai dizer, ou nos diz o seguinte: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Vejamos, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Vejamos bem, então existiu uma inimizade em dois sentidos. Existiu uma inimizade, primeiro, que nós chamamos de inimizade no sentido vertical, e existia a inimizade no sentido horizontal. O que isso nos quer dizer? Que o ser humano, ele mantinha-se inimigo, mantinha-se em uma hostilidade, primeiramente com Deus, que está em cima,
então no sentido vertical, ele estava em inimizade com Deus. E isso aqui não está relacionando-se aos gentios apenas. Na verdade, essa inimizade com Deus existia também entre o povo judeu, que está sendo um dos povos estudado aqui nessa lição. Então existia também por parte do povo judeu essa inimizade com Deus, e no sentido horizontal, essa inimizade deles era mantida também entre os homens. Então, a inimizade no sentido horizontal e no sentido vertical. Então, em ambos os sentidos, também o povo judeu estava em inimizade com Deus, como em inimizade com os demais homens. Mas nós estamos vendo a partir de agora que pela paz, que é o próprio Jesus Cristo, foram reconciliados com Deus num corpo. Então vejamos. Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. O que isso significa? Primeiramente, antes de eu ler isso aqui, Jesus Cristo ele veio com, vamos dizer, com uma missão: salvar a humanidade. Então, essa missão de Jesus Cristo, nós podemos chamar então como ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Jesus Cristo veio com essa incumbência. Jesus Cristo veio com essa missão. Jesus Cristo veio com esse intuito. Criou-se então o ministério da reconciliação, ou seja, exterminar a inimizade. Esse é o ministério da reconciliação. Veja bem, como nós começamos a ler, que o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e o homem. Então, o ministério da reconciliação desfez a inimizade existente entre Deus e entre os homens. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, ok? O réu era açoitado. Como que se dava isso? O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Essa era a forma de tortura para a pessoa que, após sofrer esses açoites, sendo chicoteado com chicote de tiras de couro, e nas pontas dessas tiras de couro tinha pedaços de chumbo ou pedaços de osso. Esse era o ritual antes da pessoa ser crucificada. Em seguida, a pessoa que tinha sido torturada, em seguida era obrigada a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então vejamos bem, todo esse ritual de uma pessoa que estava sendo condenada à morte, isso era um sinal de maldição. Então a pessoa ela era condenada à morte de cruz, só que antes disso a pessoa passava por uma profunda humilhação, mas antes disso a pessoa era açoitada com chicotes. Durante a noite, o seu corpo praticamente ficava dilacerado por tamanha crueldade, pela tortura que se ali fazia ao réu. De dia, essa pessoa colocava uma cruz nas costas dessa pessoa para ela poder publicamente, vamos dizer, atravessar a cidade e todos verem o que estava acontecendo com ela. E essa cruz, ela carregava até o local da execução. Veja bem, apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo
para a crucificação e se fez maldição por nós. Então veja bem, se a cruz, uma morte de cruz, era um sinal de maldição, se a morte de cruz era algo de profunda humilhação, Jesus Cristo, ele fez isso, se tornou maldição em nosso lugar. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição por nós, ele pagou os nossos pecados em seu corpo, para que nós realmente tivéssemos a liberdade de nos aproximar de Deus. 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então, vimos aqui o ponto-chave, o motivo principal, a razão principal que nos fez reconciliar com Deus, que foi justamente a morte de Cristo, para que tanto os homens reconciliassem-se com Deus, quanto eles tivessem paz, tivessem amizade entre eles. Vamos ver aqui o nosso terceiro... Ok, ainda a nossa leitura diz: a mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, falar do Evangelho, falar do sacrifício de Jesus Cristo a favor da humanidade, isso é chamado de ministério da reconciliação. Jesus Cristo, ele exerceu esse ministério. Jesus Cristo, ele cumpriu esse ministério. Agora, uma coisa interessante é que o ministério da reconciliação, ele não está limitado a Jesus Cristo. Nós vamos ler na palavra de Deus, nós já estamos indo para o final, em 2 aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o verso 18, 2 aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o verso 18, 19 e 20. Vejamos bem, nós vamos entender nessa passagem bíblica que o ministério da reconciliação, ele não ficou limitado apenas ao trabalho que Jesus Cristo fez, não apenas a Jesus. Nós vamos ver que isso foi estendido a nós cristãos. Isso foi estendido, o ministério da reconciliação, ele continua sob nossa responsabilidade. Vejamos na palavra de Deus, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. A Bíblia diz: e tudo isto provém de Deus. O quê? A reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, a reconciliação, ela provém de Deus. Isso já foi, eu volto ao início das nossas lições, a lições anteriores. Tudo isso já foi planejado para os eleitos antes da criação de todas as coisas. Então, tudo isso provém de Deus, que ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. O versículo 18 diz: e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação não ficou limitado apenas ao trabalho de Jesus Cristo quando veio aqui na terra. Bem, no versículo 19 diz: Deus estava reconciliando, ou melhor, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós quem? Nós que servimos a Deus, nós carregamos em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, vejamos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós já entendemos isso biblicamente. E o nosso clamor, o nosso apelo, a nossa convocação
tem que ser tal qual a convocação do apóstolo Paulo. No versículo 20 ele diz: rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, que nós evangélicos, nós cristãos, que tanto falamos da Bíblia, tanto falamos do amor de Jesus Cristo, tanto falamos de tudo o que Jesus Cristo fez, é justamente conclamar, é justamente clamar que todo homem, que toda mulher, como diz a palavra de Deus, dita pelo apóstolo Paulo, que se reconcilie com Deus. Vamos ler o nosso último item. A palavra de Deus nós vamos ver aqui na nossa revista, falando sobre reconciliados na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, tanto judeus quanto gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical e na horizontal, como eu já disse anteriormente. De forma que adequadamente compreendida, as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. As duas inimizades, a inimizade vertical e a inimizade horizontal. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz: ele mesmo em seu corpo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre um madeiro, sobre o madeiro. Vejamos, assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, que é a família de Deus, que é a igreja de Cristo. Vou ler aqui a minha última referência, a última referência bíblica, em Efésios capítulo 2, no versículo 16 ao 19. A Bíblia diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, ou pela cruz, matando com a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. Jesus Cristo vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Quem estavam longe? O povo gentil, não o judeu. E aos que estavam perto, o povo que estava perto, aqui é o povo judeu. O versículo 19 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, se antes, na concepção do povo judeu, só eles eram pertencentes a Deus, a palavra de Deus vem nos dizendo agora, nesse momento, que por aceitarmos a Jesus Cristo, nós já não somos estrangeiros, já não somos forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus, tanto os judeus quanto não judeus. Para poder concluir, a nossa conclusão diz: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, ou a partir da cruz, formou um novo povo. Que povo é esse? A igreja, o corpo de Cristo, que nós vimos aqui como uma nova humanidade criada por Jesus Cristo. Eu vou encerrar essa aula de hoje e para poder encerrar, então chegamos aqui ao final da nossa 7ª lição do 2º trimestre. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Se você gostou, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Assim você será avisado cada vez que a gente postar um novo conteúdo. Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta também a nossa aula, deixe o seu comentário e compartilhe essa aula com seus amigos e com seus irmãos, ok? Eu te espero na nossa próxima aula, onde nós falaremos sobre o título Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Nós encerramos por aqui. Meu muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe a sua família. Te espero na próxima aula.